Olá pessoal, bem-vindo ao quadro. Nós iremos continuar a nossa aula sobre a equação geral dos gases, tudo bem? A pergunta que poderia surgir agora é: bom, professor, e se o número de mols for diferente? Então nós iremos introduzir para vocês duas ideias, as ideias das condições. Existe uma condição chamada de condição normal de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, nós escrevemos que a pressão vale exatamente 1 atmosfera, que a temperatura vale 0 graus Celsius, tá? E 0 graus Celsius é o mesmo que 273 Kelvin. Na equação geral dos gases, nós nunca podemos escrever a temperatura em graus Celsius, sempre a temperatura em Kelvin, tudo bem? A temperatura em Kelvin não admite valor zero, e aí nós não teremos o problema matemático de dividir por zero. E outra pergunta que você poderia fazer é: e o volume? Qual é o volume dos gases na CNTP? Nós escreveremos que o volume de cada mol de gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Então, nós vamos escrever que nós temos 22,4 litros para cada mol. Então, 1 mol de gás na CNTP ocupa exatamente o volume de 22,4 litros. Certo, pessoal? E se nós substituirmos esses dados na equação geral dos gases, nós iremos ganhar uma outra equação, uma equação bastante conhecida. Vamos fazer? Olha só, nós teríamos que... Vamos trocar a pressão P1 por 1 atmosfera, tá certo? 1 atmosfera, tá bom? 1 atm, vamos botar aqui. O volume. Bom, aqui nós temos volume para 1 mol de gás. 2 mols de gás ocupariam 22,4 litros vezes 2. 3 mols de gás, 22,4 litros vezes 3. Se quisermos representar um número qualquer de mols de gás, nós escreveremos 22,4 litros vezes o nosso número de mols. Vamos colocar aqui destacado que o volume de N mols de gás é igual a 22,4 vezes N. Tudo bem? Além disso, a gente vai dividir pela temperatura, e não se esqueçam, a temperatura deve ser colocada em Kelvin, tudo isso dividido por 273 Kelvin, perfeito? Isso deve ser igual a P2V2 sobre T2. Vamos colocar aqui, igual a PV sobre um T qualquer. Dá uma olhadinha. Estamos escrevendo que PV sobre T é igual a um número vezes N. Esse número, gente, é chamado de constante universal dos gases. Você poderia perguntar: que número, professor? Este número daqui, ó. Este número é chamado de constante universal dos gases. Existe só um ajustezinho que a gente deveria fazer na unidade, mas eu vou colocar aqui para vocês que este número vale 82, 10 a menos 3, atmosfera, litro, por mol Kelvin. O que vocês não estão enxergando aqui é a unidade mol, porque o nosso N carrega a unidade mol, então deveríamos ter colocado litros por mol. Tá certo? Se continuarmos, chegaremos numa equação. Vamos ver que equação é essa? Olha só, seguindo aqui, né? Nós temos a mesma estrutura que tínhamos antes. Uma constante é igual a PV sobre T. E nós vamos chamar esta constante aqui, o tal do 82, 10 a menos 3, de R. Esse R é chamado de constante universal dos gases ideais. Então, a gente vai poder escrever aqui: R vezes N é igual a PV sobre T. Esta expressão é mais conhecida de uma outra maneira, de outra forma de a gente escrever. Nós iremos escrever bem grande aqui para vocês que PV é igual a nRT. E esta equação não é chamada de equação geral dos gases, e sim a equação de Clapeyron. Nós temos aqui, vamos chamar de equação de Clapeyron. Tudo bem? Onde, qual o significado de P? A pressão do sistema gasoso. V é o volume do sistema gasoso
N é o número de mols e o nosso R é chamada de constante universal dos gases ideais, e ela tem um valor que a gente precisa memorizar. A constante universal dos gases ideais vale exatamente 82 10 a menos 3 atmosfera litro por mol Kelvin. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aprendemos o que é a equação de Clapeyron, que pode ser utilizada para quando o número de mols não permanece constante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.